Judas Iscariotes é uma das figuras mais complexas e trágicas da Bíblia. Seu nome, marcado pela traição, é sinônimo de engano, falsidade e o preço da deslealdade. Mas a história de Judas não começa com traição. Ela começa com um homem escolhido por Jesus, assim como os outros discípulos. Quando olhamos para Judas, vemos não só um traidor, mas também um ser humano com suas próprias lutas, tentativas de entender o que estava acontecendo em seu tempo, e os próprios desejos que o levariam a um caminho de destruição. Judas era um dos 12 apóstolos de Jesus, escolhido para seguir o Mestre e fazer parte de um grupo íntimo e especial. Ele foi testemunha dos milagres, das parábolas e dos ensinamentos de Jesus, que mexeram com a vida de tantas pessoas. Mas ao contrário de outros discípulos, algo dentro de Judas começou a se corromper. Ele não estava ali apenas por amor a Jesus, mas por outros motivos mais complexos. Judas era o tesoureiro do grupo dos discípulos, e como tal, tinha acesso ao dinheiro que era usado para as necessidades diárias. Isso foi importante, pois a Bíblia nos diz que Judas, apesar de ser um seguidor de Cristo, também era ladrão, que roubava o que estava na bolsa comum. Com o tempo, Judas foi tomando decisões que indicavam uma inclinação para o lado errado. O amor por dinheiro e o desejo de poder começaram a dominar seu coração. Ele talvez não tenha entendido completamente o que Jesus estava fazendo, ou, talvez, esperasse que Jesus fosse o Messias, que restaurasse o reino de Israel de uma maneira política e poderosa. Quando ele percebeu que Jesus não estava indo por esse caminho, mas sim pregando sobre um reino espiritual, algo dentro dele se quebrou. Foi nesse ponto que Judas entrou em contato com os principais sacerdotes e os líderes religiosos. Eles estavam procurando uma maneira de capturar Jesus, mas precisavam de alguém que os guiasse até ele. Judas, motivado pela ganância e pela frustração, ofereceu-se para traí-lo. Ele fez um acordo com os sacerdotes para entregar Jesus por 30 moedas de prata. Esse ato de traição, motivado por interesse pessoal, se tornou um dos maiores símbolos do pecado de deslealdade e corrupção no cristianismo. A Bíblia nos conta que, na última ceia, quando Jesus estava reunido com seus discípulos, ele sabia o que estava prestes a acontecer. Jesus, em um momento de profundo pesar, revelou que um deles o trairia. Os discípulos, confusos e abalados, começaram a perguntar quem seria o traidor. Jesus respondeu que seria aquele a quem ele daria o pedaço de pão molhado. Ele entregou esse pedaço a Judas, um sinal claro de que Judas estava destinado a cumprir esse papel trágico. Naquele momento, Judas já tinha feito a escolha e, apesar do aviso de Jesus, ele foi em frente com sua traição. Após a última ceia, Jesus e os discípulos se dirigiram ao jardim do Getsêmani, onde Jesus orou intensamente, pedindo a Deus força para o que estava por vir. Judas, que sabia onde Jesus estava, foi até lá com uma multidão armada, e com um beijo, identificou Jesus para os guardas. Esse gesto de beijo, que deveria ser um sinal de amor e respeito, tornou-se o símbolo máximo da traição, um ato de confiança corrompido e transformado em engano. Quando Jesus foi preso, os discípulos se dispersaram, e Judas testemunhou em silêncio a captura de Jesus. No entanto, logo após a traição, algo dentro de Judas começou a pesar em seu coração. Quando viu que Jesus estava sendo julgado, e que a situação tomava um rumo cada vez mais sombrio, ele se arrependeu do que fizera. O remorso tomou conta dele, mas de uma maneira distorcida. Ele foi até os sacerdotes, devolveu as 30 moedas de prata, e tentou, de algum modo, corrigir o mal que tinha feito. Eu pequei, ele disse, entregando sangue inocente. Mas os líderes religiosos não se importaram com seu arrependimento. Eles responderam que isso era problema dele. Em desespero, Judas jogou as moedas de prata no templo e saiu, indo para um campo, onde tirou a própria vida. A morte de Judas é uma das mais trágicas na Bíblia. Ele não soube lidar com a culpa, o arrependimento e o peso da traição. Seu fim foi o de um homem que, embora tenha reconhecido seu erro, não encontrou perdão para si mesmo. Judas é um símbolo de como o pecado e a culpa podem consumir uma pessoa, levando-a a um caminho sem retorno. Sua traição não foi apenas uma falha pessoal, mas uma ação que, por mais que fosse parte do plano divino, trouxe consigo dor e sofrimento. A história de Judas é uma advertência sobre os perigos da deslealdade, do orgulho, da ganância e da falta de arrependimento verdadeiro. Judas não foi o único a errar, e, se olharmos para a história dos outros discípulos, veremos que eles também falharam em diversos momentos. No entanto, o que diferencia Judas é a sua incapacidade de lidar com o perdão de Deus, a sua incapacidade de se arrepender de verdade e a sua falta de fé no plano de Deus. Jesus, em contraste, nos mostra que o arrependimento verdadeiro é sempre possível. Ele disse que quem viesse a ele, el jamais rejeitaria. Judas não procurou o perdão,
mas em vez disso, cedeu ao desespero e ao remorso, que o afastaram ainda mais de Deus. Jesus sabia que Judas trairia, mas ele também sabia que, como o Pai, ele estava disposto a perdoar, a restaurar e a salvar até os mais perdidos, até os mais indignos. O legado de Judas, portanto, nos leva a refletir sobre nossas próprias escolhas. Muitas vezes, podemos ser tentados a tomar o caminho do egoísmo, da ganância e da deslealdade, mas a verdadeira força vem em reconhecer nossos erros, pedir perdão e voltar para Deus. Judas nos ensina o quanto é perigoso não saber lidar com o arrependimento, a culpa e a responsabilidade de nossas ações. Porém, a história de Judas também nos lembra da grande misericórdia de Deus. Jesus morreu por todos, inclusive por Judas. O sacrifício de Cristo na cruz não foi apenas para aqueles que seguiram a Deus de perto, mas também para aqueles que o traíram, abandonaram ou falharam. O perdão de Deus está disponível a todos, mas é necessário que aceitemos a graça de Cristo e acreditemos na sua capacidade de restaurar até o mais perdido dos corações. A história de Judas é um chamado à reflexão. Somos todos falhos, mas também somos todos convidados à misericórdia de Deus. Mesmo em nossos momentos de fraqueza, podemos encontrar perdão, cura e restauração. Judas escolheu o desespero, mas Jesus nos oferece a esperança. Se inscreva-se no Fé Sem Rótulo 56, curta, comente e compartilhe.